Gravando. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, já no terceiro encontro, né, do nosso grupo de estudos. É, é a penúltima, ou melhor, é o penúltimo encontro envolvendo Javier Hervada, ou seja, semana que vem, graças a Deus, todo mundo aí termina a leitura da obra, né? É, eu até estava conversando no comecinho, antes de gravarmos com o Márcio, como é um livro didático enfim, a gente não poderia começar de forma diferente, né? Então foi um livro muito, até agora está sendo muito proveitoso, né? Não é de se assustar nem de se espantar aqui o capítulo, ou melhor, a lição que trata da pessoa que, pelo menos para mim, é que mais chama atenção. Embora hoje a gente discuta duas lições, fiquem livres, tá? Para quaisquer outros debates. Mas o trecho que mais me chama atenção é quando ele traz a definição do Boécio, né? É, os alunos aqui do curso de Direito Civil sabem bem o quanto isso me apetece, até porque hoje no mestrado eu defendo a hipótese segundo a qual o embrião tem vida em ato, né? E não vida só em potência. Na verdade, ele tem suas potências apenas na medida de mobilidade e de atualização do ato, né? Então ele segue um fluxo, mas sempre como tendo a vida em ato. E a definição do Boécio é belíssima, né? Pegando do latim mesmo. Quod circa si persona in solis substantis est, atque in is rationalibus substantia omnis natura est, nec in universalibus, sed in individuis constat, reperta persone est igitur definitio. E aí vem o principal, o mais famoso. Persona est nature rationalis individua substantia, ou seja, pessoa é uma substância individual de natureza racional. Mais tarde, este pequeno trecho é talhado por Tomás de Aquino para melhorar a definição. Ele dá um salto qualitativo na Suma Teológica e, evidentemente, algo que tem grande importância aqui para nós no direito natural, porque é em torno da pessoa que as relações jurídicas giram por aí, não é? Basta pensarmos aqui num caso clássico de credor e devedor, né? Há uma relação entre duas pessoas, uma relação jurídica, né, de debitum e obligatio, como preferiram os romanos. Enfim, hoje a gente vai discutir bastante, né? Antes de passar a palavra para vocês, antes desse grupo de estudos, eu estudava o diálogo platônico intitulado Eutífron, tá? Nessa edição aqui da Edipro, lá no canal do Aldrin. E é um debate, enfim, não é um debate, é um diálogo, na verdade, entre Sócrates e este sujeito aqui, Eutífron, que é um jovem que praticamente parece o jovem que está no terceiro ano de direito e já acha que é juiz, enfim, né? E há uma passagem aqui que eu acho que eu gostei muito, até quero citar na dissertação, que o Sócrates ele começa a perguntar para o Eutífron o que seria justo ou não seria justo, ou com mais precisão, o que seria religioso e não religioso ou antirreligioso ou qualquer coisa do tipo, o que agradaria ou não os deuses, né? Pensando-se na época, fica parecendo que é algo religioso, mas não é o caso. É uma discussão filosófica. E num dado momento, Sócrates diz algo mais ou menos assim: olha, então, ou o nosso acordo de há pouco, que era uma premissa fundamental, foi equivocado, ou na hipótese de estar certo, estamos equivocados agora. Eu pensei muito, esses dias no mestrado, alguém lá falou como se diz, bebê doador ou bebê medicamento. Quer dizer, você faz um bebê modulando-o geneticamente para que ele traga um atributo anatômico que de algum modo possa ser reaproveitado em outra pessoa para sanear uma doença. Aparentemente isso é muito bom, porque o bebê pelo menos não é assassinado, né? Mas ele é talhado para um fim. É engraçado isso. Para um fim específico, qual seja, doar algo. E aí os civilistas dos nossos tempos têm a mania, até sadia, mas uma mania interessante. Eles gostam de invocar Kant nesse tanto, né?
a dignidade humana, aquela coisa que você não pode nulificar o fim último do ser humano, etc, etc. E aí quando você volta a essa premissa e pergunta, tá, mas e aí, você não está afrontando a dignidade do embrião nesse caso? E eles fogem, né? Eles ficam espantados, porque eles não se dão conta que o tal bebê medicamento, no exemplo que eu dei, acaba tendo a sua dignidade violada na medida em que ele é criado apenas para satisfazer uma finalidade de outrem, não dele próprio, né? Então, a finalidade dele é nulificada. Mas eles conseguem dizer, por exemplo, não, você não pode escolher o sexo do bebê, porque isso afronta a sua dignidade. Aí fica a pergunta, né? Existe meia dignidade? Existe 0,8 dignidade? Ou a dignidade é um todo irredutível, né? Enfim, fica o questionamento aí. Desejo a todos uma excelente noite. Eu espero que o encontro seja, como sempre, proveitoso. Alguém quer começar falando? Eu gostaria de começar falando, se, porque pelo que eu reparei no grupo, etc., realmente o foco vai ser maior na pessoa, mas eu acabei focando a minha apresentação na norma jurídica, então acho que é melhor começarmos pelo capítulo, né, na ordem que o Evada pôs. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero avisar que, para minha fala, eu vou adotar aquela distinção que o Evada faz entre norma e lei. Que norma seria o gênero e a lei a espécie. Né? A norma seria toda a regra do direito, a gente vai aprofundar nisso depois, enquanto a lei seria uma espécie de norma que, contudo, ela procede do poder público, é uma regra do direito que procede do poder público. Essa é a diferença. Porém, também vocês vão reparar que eu vou usar em alguns momentos o termo lei, principalmente quando eu estiver falando dos clássicos, né, incluindo Santo Tomás de Aquino, e também quando eu for falar sobre as posições intelectualistas, voluntaristas, que são relacionadas à norma de conduta humana, que são positivadas por uma autoridade. Portanto, encaixa o termo lei. Bom, dado esse aviso, eu quero trazer atenção para vocês primeiramente para os 3 pontos que eu retirei diretamente da lição derivada mesmo, que são os seguintes. O primeiro, a norma e a lei como resultado do poder legislativo, como fenômeno de poder, como ordenação das condutas para o bem comum, sua obrigatoriedade e sua eficácia social, é um tema próprio da filosofia política e não da filosofia jurídica. Portanto, Hervada não tratará disso, como vocês provavelmente notaram, né? E eu acho interessante porque conversa bastante com o que nós conversamos lá na nossa última reunião. Enfim, o segundo ponto é que cabe à ética o estudo da lei como norma de agir e sua relação com a ação humana. Ou seja, em relação aos deveres morais, em relação aos critérios que tornam a ação virtuosa, etc. Em ambas as perspectivas que eu apresentei agora, nenhuma delas nós estamos falando de uma norma jurídica. Podemos falar de norma política e norma ética. É no terceiro ponto, então, que Hervada nos diz o que seria uma norma jurídica. Ora, nós sabemos que Hervada ele sempre toca muito no ponto de ofício do jurista, perspectiva pelo ofício do jurista. Então, pelo ofício do jurista, ou seja, a norma é aquilo que se apresenta ao jurista, é aquilo que importa porque se relaciona com o direito. Para o jurista, então ela se apresenta para o jurista. Isso, perfeito. Sabendo disso, então, há de se perguntar como ela se relaciona com o direito, como a norma se relaciona com o direito. Isso não é unânime, provavelmente na faculdade muitas vezes a gente tem aquela apresentação normativista, né? Que a norma é o direito é a norma. Só que Hervada, com a pergunta, ele já exclui esse ponto de vista, que é de que modo a norma se relaciona com o direito. Ora, a lei, a norma, para Hervada, é jurídica, ou em outras palavras, termo jurídico, relaciona-se com o direito enquanto ratio iuris, ou seja, regra ou estatuto do direito. Porque, como veremos, é a norma que atribui coisas a um titular, concede faculdade, delimita usos, etc. Ou seja, ele constitui, esses 2 momentos são importantes, constitui e regula o direito, servindo como
causa e medida do direito. Nós podemos, então, dizer que a norma ela exerce funções diferentes, de acordo com a sua natureza, seja ela constitutiva, né, constitui o direito, ou reguladora, que regula o direito. E essas funções de causa e medida, respectivamente. Né? Então, prosseguimos. A norma jurídica ela exerce essa função de fonte e origem do direito, ou seja, de causa do direito, quando seja ela privada ou pública, e isso é muito interessante, constitui, cria, transfere direitos, atribui funções, reparte as coisas, concede poderes e faculdades, ou seja, realmente constitui o direito. E, por outro lado, a norma jurídica exerce a função de medida do direito enquanto o regula, estabelecendo sua delimitação, seus requisitos, seus pressupostos e suas condições. Também nós veremos isso em relação à conduta, né? Mas vamos deixar isso um pouco mais para frente. Portanto, a norma só pode ser dita jurídica enquanto se relaciona com o direito, ou como causa, ou como medida dele. Do que, em síntese, dizemos que a norma jurídica é a ratio iuris. E aí, a gente tem que, dentro dessa palavra ratio, entender que, ao mesmo tempo, ela significa a função de constituição e a função de regulação do direito. Exato. Exatamente. Contudo, e é nisso que consiste a essência da norma jurídica, nas duas funções, tanto a norma constitutiva quanto a norma reguladora, elas estabelecem uma ordem, de modo que nós podemos dizer que toda norma jurídica é uma ordenação, ou seja, um fator de ordem, uma ordenatio, que pode ordenar de duas formas diferentes, constitutiva e reguladora. Tendo exposto, então, brevemente essas noções, falando sobre a natureza de ordenatio, da função constitutiva e reguladora, nós podemos agora focar naquilo que eu trouxe para o nosso encontro de hoje, que seria a norma reguladora de conduta e a questão de sua obrigatoriedade. Então, a partir de agora, uma questão importantíssima se coloca no nosso estudo das normas jurídicas, que é saber se elas são um ato racional do intelecto ou um ato volitivo da vontade. Por que isso é importante? Exponho, assim como Hervada, e nisso cito, se a norma jurídica procede originalmente da razão, terá a marca de racionalidade, que quer dizer adequação à realidade objetiva da pessoa humana e da vida social, que é basicamente o realismo da norma. Assim, se entendemos que há uma primazia da razão, seja de forma absoluta ou seja de forma moderada, como veremos, a norma, que é corrompida por uma arbitrariedade desordenada, ou seja, uma vontade desordenada, irracional, não é verdadeira norma jurídica. Isso. Por outro lado, se nós entendemos que a norma consiste essencialmente em um ato de vontade, uma norma, mesmo que arbitrária, continua sendo norma, porque não diminui ou altera a voluntariedade. Sendo assim, é muito importante esse tema, para que nós possamos entender o que é e o que não é a norma jurídica. Depois, Hervada ele vai tratar disso nas normas injustas, nas normas irracionais, dizendo que nem toda norma irracional, quer dizer que nem toda norma mal feita é irracional. Ela precisa cumprir alguns requisitos que depois, se der tempo, eu apresento para vocês. Enfim, voltando ao que eu estava dizendo, Hervada nos apresenta 3 ou 4, e nisso quem coloca 4 sou eu, posições fundamentais, porque ele não conta o intelectualismo moderado. Então, como que fica? Quais são essas 3 ou 4 posições fundamentais? O intelectualismo moderado, o voluntarismo moderado e o voluntarismo extremo. Hervada apresenta 3 porque ele junta o intelectualismo e voluntarismo moderado. Bom, em síntese, o intelectualismo entende a lei como produto da reta razão ou razão prudente, sem interferência da vontade. Aí ele até cita Platão, Aristóteles, né, uma postura presente na antiguidade. E nesse âmbito,
com o passar do tempo, surge um intelectualismo moderado. Quando surge, de fato, a questão do ato de vontade ou ato de razão em questão de norma? O intelectualismo moderado é a posição, por exemplo, de Santo Tomás de Aquino, creio que também de Hervada. Ele entende o seguinte: a lei é uma intimação enunciativa, ou seja, ela anuncia uma ordem a outro. Anunciar é algo próprio da razão. A própria comunicação é intelectual. Também, ela ordena, como nós já dissemos. Se ela ordena, ela tem que ser um ato de razão. No entanto, e nisso que consiste o intelectualismo moderado, não se pode negar que esse ato de razão contenha em sua força a vontade que impele os homens a obedecê-la. Por isso, embora seja um ato de razão, a lei pressupõe também um ato de vontade. Haveria, portanto, tanto no intelectualismo quanto no moderado, uma primazia da razão, que guia a vontade do homem. Razão que guia a vontade do homem. A partir do momento que passa a conhecer o bem. Por quê? Porque a vontade ela não pode se guiar para o bem. Ela deseja o bem, mas ela não sabe o que é o bem. Quem sabe o que é o bem é a razão. Então a razão, mostrando a vontade que é o bem, faz com que a vontade se direcione até o bem. Isso. Enfim, a razão, desse ponto de vista, regula a vontade. Porém, de acordo com o voluntarismo, que a maioria provavelmente conhece também da questão teológica, a razão se subordina à vontade, tendo primazia. Né? A vontade ela tem a primazia. Como funcionaria isso na questão jurídica? A norma não seria mais a razão que move a vontade do imperante, mas é a razão da vontade do imperante. É a vontade do operante colocada positivada. Eis a clara diferença. Claro que há o voluntarismo moderado, do Soares, do Boaventura, e de uma forma ou de outra, né, por mais que apresente a primazia da vontade, apresenta uma primazia de uma vontade que seja reta e justa. E isso faz porque entende que a razão não seria capaz de imperar. Ou seja, ela só é capaz de conhecer e de julgar. Em nenhum momento ela pode imperar. Ela não pode guiar, não pode ordenar. Ela pode falar o que é o ordenado. Enfim, esse é o ponto de vista do voluntarismo moderado. Contudo, eu concordo com o Hervada quando ele diz que tudo quanto é regra ou ordenação é coisa própria da inteligência. E ele expõe isso perfeitamente no livro, mas, em síntese, a regra e a ordem são abstraídas da realidade. Se é do conhecimento da realidade, então é da razão. Também é disso que se trata o realismo da norma. E mais, em casos de ordem e regras criadas, ou seja, que não foram tiradas da realidade, que foram criadas, fica mais evidente a primazia da razão. Porque então a criação nada mais é do que algo próprio do saber. Bom, já finalizando, e também já pedindo perdão pelo tempo, eu concluo que Hervada expõe algo que concordo plenamente. O ato de império, nisso é claro que ele está tratando das normas reguladoras, existe um ato de razão, enquanto potência ordenadora, que conta com a intervenção da vontade, enquanto sua força motora, ou seja, um querer. Então, o que concluímos com tudo isso? E pego o livro aqui para dizer a última coisa. Quando ele já começa a falar do que seria uma norma jurídica racional. A norma jurídica deve possuir 3 requisitos para que tenha a índole de racional: estar de acordo com a natureza humana, estar adaptada ao bem comum e ser adequada à realidade social. Repito, estar de acordo com a natureza humana, estar adaptado ao bem comum e ser adequado à realidade social. A antítese disso, a gente já entende o que é a norma injusta,
quer dizer, perdão, a norma é irracional, e para entender o que a norma é injusta, nós já vimos na semana passada que é aquilo que não dá o que é seu. Enfim, é isso que eu gostaria de trazer hoje. Semana que vem vai ter o compêndio de tudo, mas seria mais ou menos isso. Peço perdão por ter me alongado. Não, não, não peça desculpas, porque foi excelente. Alguém gostaria de comentar ou, enfim, de falar? Todos tímidos hoje? Sobre esse primeiro requisito aí, Guilherme, eu lembro muito dos penalistas, né? Por exemplo, Hans Welzel disse algo mais ou menos assim: olha, o direito tende a se estruturar sobre uma realidade pré-existente, lógica objetiva, né? Então, o conceito de dolo, você pode até colocar lá no Código Penal, né? Mas o direito não dá conta de mudar essa estrutura ontológica do ser humano, né? Então, você não pode acabar com a vontade na realidade, para dar um exemplo, né? Então, os tipos necessariamente seriam estruturados com essa premissa. E o direito não seria capaz de mudar isso. É engraçado como o neocantismo, diferentemente, né, com a sua separação radical entre ser e dever ser, acaba concebendo até um nexo de causalidade meio normativista, assim, né? Então, essas coisas de imputação objetiva, essas preocupações que não resolvem tantas coisas, é aquela coisa muito normativista, né? E aí eles pegam os problemas singulares que acontecem uma vez na vida e querem, né, resolver a partir de mega teorias complexas, quando o arroz com feijão já dá conta de resolver tudo, né? Ah, bom, sobre a norma, ninguém quer comentar mais nada. Qual seria a relação dessa teoria da norma de Hervada com a teoria de binding no processo penal? De, por exemplo, a lei descreve a conduta e a norma proíbe. Será que teria alguma relação? A sua pergunta tem a ver com teoria da norma penal no sentido de ser uma prescrição diversa, por exemplo, dos mandamentos? Porque nos mandamentos consta, não matarás, enquanto o tipo penal diz, matar Sim, alguém, pena, tantos anos, né? sim, descreve a conduta, mas o que proíbe é a norma, uma norma objetiva. Essa diferença entre lei e norma trazida em manuais de direito penal, essas coisas. Como é que eles dizem? Não, a norma, não sei quem, invólucro de quem, não tem uma coisa assim que eles falam? O pessoal gosta de falar assim nos manuais dogmáticos. E em relação também a essa o que o Guilherme explicou sobre as normas irracionais, nós vemos que, segundo Hervada, sem racionalidade não há norma. Não há norma. Sem ter um mínimo de racionalidade não existe a norma. Ela é nula ou inválida. E que uma norma irracional e injusta, ela gera o dever positivo de desobediência. E que, apesar de do Estado ter meios dessa coatividade racional, que não é ius, é violência et injúria, ou seja, violência e lesão. E, por exemplo, muitos positivistas falam que a norma irracional ela tem que ser respeitada em nome do princípio da segurança. Por exemplo, na página 254, ele fala: positivistas costumam alegar que, se admitida, seriam violados os princípios de segurança e de certeza. Mas o Hervado explica que esses princípios também não são absolutos. Como que nós obedeceremos uma norma irracional e injusta? Sim. E o Ervado até. Desculpa, é só um comentáriozinho. O Ervado até fala que segurança há em justificar ou dar legitimidade a uma norma que não realiza o direito, né? Qual é a segurança que há nisso? A Inclusive, gente. Desculpa, Guilherme, pode falar. eu só queria dar meus parabéns, porque foi realmente muito bom o seu comentário, Márcio, porque isso mostra realmente a importância que se tem na questão da norma enquanto ato de vontade, enquanto ato da razão. Porque Hervada, inclusive, ele fala sobre isso, e é por isso que eu dei tanto foco nessa questão, porque ele fala que o voluntarismo, que é a doutrina majoritária de hoje,
eu percebo isso bastante em Kelsen, por exemplo. E, e isso vai além também, vai além do positivismo. Parece que o voluntarismo realmente é muito forte, e esse imanentismo também. O que acontece? Essa é uma forma de você sempre concordar com o que é posto, com o que é positivo. Porque se é um ato de vontade, então o que importa é ser um ato de vontade. Enquanto for um ato de vontade, continua sendo norma. Aí que está a importância de perceber o direito como um ato de razão e, claro, com a força motora que é a vontade. Ótima colocação, Márcio. Muito boa mesmo. E aproveitando a fala do Guilherme, essa relação da vontade com a razão, como ele bem explicou em São Tomás de Aquino com o intelectualismo moderado, que a vontade, a norma, ela surge para ordenar o ser para um dever ser. Ela surge nessa ordenação. E o que faz o ser buscá-la é a vontade. Só que o que desenha o caminho até esse dever ser é a razão, é essa ordenação até esse dever ser, que será aprofundado um pouco no capítulo da pessoa. Ele até ilustra, né? Tem um momento que ele ilustra. Não sei se estarei sendo precisamente na minha fala, mas ele diz que é como se a vontade é aquilo que quer ir de um lado para o outro do rio. E a razão é aquilo que pensa, tem que fazer uma ponte. Como eu vou chegar? Ordena, então, como é que... Eu acho que é mais ou menos isso que ele diz. Quer dizer, não sei se foi muito fiel, mas... não é uma coisa redundante, né? Ele quer ir do ponto A para o ponto B no seu exemplo do rio. Nesse exemplo do rio. Mas como que a gente vai chegar lá, né? Exatamente. O como, essa ordenação de recursos, vou fazer uma ponte com isso, com aquilo, isso guia a vontade para aquilo que ela atende, né? Muito interessante. Bom, pensemos aqui, né? Eu gosto muito de falar disso. O Estatuto da Pessoa com Deficiência acabou com as incapacidades. Ficou com a única incapacidade absoluta hoje, como é que é? O menor de 16, né? Aí, uma pessoa em coma, pelo texto da lei, é relativamente incapaz no máximo. Quer dizer, como é que ela vai dar assistência para um ato se ela não consegue nem manifestar vontade? Então, se a teoria as teorias voluntaristas aí, e eu pensei no Kelsen também, Guilherme, se elas prevalecessem, a gente não teria mais interdição como tem até hoje, né? Quer dizer, é uma aplicação muito mais racionalista e ninguém fala disso, né? E os positivistas invocam questões de segurança. Mas a teoria voluntarista de per si também não traz absoluta segurança, como diz o Hervada, né? É só pensar numa nulificação pelo Supremo de alguma norma sem modulação de efeitos em alguns casos, né? É um exemplo claríssimo. Aproveitando aqui, acho que é o momento oportuno, eu ia comentar um pouquinho também sobre a norma, né, inclusive muito relacionado com o que o Márcio falou, sobre a racionalidade da norma. Né, o que me chamou muito a atenção aqui foi que o Hervado ele coloca a racionalidade como a razão como elemento essencial da norma, aquilo que não pode faltar, aquilo que caracteriza inclusive a norma jurídica, sem o qual a norma ela é irracional, ou seja, acaba não sendo norma no final das contas. Né? Então, se a norma ela não tem esse elemento essencial, como eu havia falado, então ela deixa de ser norma, até relacionado um pouco com o que foi falado no último encontro, eu acredito, sobre o direito. Né? Não basta ter aparência de direito para ser direito, certo? Da mesma forma, eu falo em relação à norma. Não basta ter aparência de norma para ser considerado uma norma. Né? Então, aqui ele até fala, acho que essa passagem é uma das que mais resume, deixa de forma explícita o que eu quero dizer, o como ele põe a razão como característica essencial da norma.
né, ele fala da seguinte maneira, aqui na página 252. Ele fala assim, a afirmação de que a norma irracional é uma norma corrupta não significa outra coisa senão que falta a ela um elemento essencial para ser verdadeira norma. Ou seja, falta um elemento essencial. Embora tenha aparência, o fenômeno da norma carece de um fator, novamente, um fator essencial. Por isso não é norma. Ou seja, está desprovido de força vinculativa e obrigatória. Então, é aquilo que a gente entende até sobre a essência, né? Se for para levar num sentido um pouco mais filosófico mesmo, é aquilo que faz algo ser o que é, certo? Então, obviamente, se falta algo, aquilo que caracteriza a norma, se falta aquilo que é a própria essência da norma, na verdade não há norma. Então, se não há racionalidade, não há norma. Né? Então, eu até estava procurando aqui, eu lembrei de uma frase que eu li no livro, até destaquei aqui no meu notebook, eu tinha anotado, eu estava procurando no livro aqui, mas eu não achei, esqueci de marcar. Mas enfim, tá nesse livro aqui, esse livro aqui é muito legal, Nascimento da Lei Moderna, do Michel Bastille. Uma das melhores explicações, inclusive, sobre as leis de São Tomás, né? Ele fala da seguinte maneira, ainda mais numa abordagem um pouco mais aristotélico-tomista, das quatro causas, etc., ele fala da seguinte maneira, a razão é a causa formal da lei. O bem comum é a causa final. O legislador é a causa eficiente e a promulgação é a causa material. Certo? Então eu achei bem interessante esse comentário que o Bastille colocou aqui no livro, né, que ele deixa de uma forma bem explicada como se dá a questão das quatro causas, né, relacionado com a lei, com a norma, no caso. Né? E a primeira coisa que ele fala que a razão é a causa formal da lei, ou seja, a causa formal. Sem a causa formal, nada é, na verdade. Então, novamente, em relação à lei, sem a causa formal, que é a razão, a lei na verdade não é. A norma, na verdade, não é norma. Ela só tem aparência de norma, assim como o exemplo que eu dei no último encontro, né, da estátua de cera, né? Uma estátua de cera de um formato de um ser humano. Ela tem aparência de ser humano. É quase idêntica a um ser humano. Mas falta justamente uma das coisas que falta é a causa formal. Né? Falta, que inclusive, vamos levar para um lado novamente um pouco mais filosófico, né, que seria a alma. Né? Ali só tem cera. Não tem aquilo que caracteriza o ser humano. Né? Então, da mesma maneira com a norma. Então, se falta a causa formal, se falta aquilo que é essencial à norma, na verdade não é norma. Né? Então, é isso que eu queria destacar sobre o Evado. E a última coisa aqui é o comentário também já feito, né, sobre a segurança jurídica. Né? Uma das objeções que eu sempre ouço, eu não sou muito de discutir, na verdade, com amigo, né, professor, nada do tipo, mas Faz bem. às vezes, às vezes, né, tentando entender o ponto de vista, às vezes, de colegas, de professores, sempre vem essa, não, mas direito natural seria causa de insegurança jurídica. Insegurança jurídica. E eu achei até curioso. Menos porque a uma das ideia de coisas segurança jurídica, né? Exatamente. Né, eu fiquei assim, até antes de eu ler o livro mesmo, eu fiquei me perguntando do que adianta segurança jurídica do mal, certo? Do que adianta você ter a plena segurança jurídica de uma norma injusta? Não adianta de nada, na verdade é pior. Né? Com uma norma injusta, quanto mais insegura ela é, melhor. Na verdade, uma norma injusta, quanto menos aplicável ela é, melhor. Então, a questão da segurança jurídica, realmente aqui ele falou, né? Ele clareou meu pensamento. Né? Aquilo que eu fiquei confuso, né? Ele clareou aqui. Ele fala, cadê? Acho que na outra página aqui. Nem se vê utilidade, nem se vê qual utilidade podem ter a segurança e a certeza de que será aplicada uma norma irracional. Então, e que ele coloca no seu devido lugar a segurança jurídica, que óbvio que é importante, né? Mas de forma alguma o direito natural
ele é um problema à segurança jurídica. E aqui, Justamente aproveitando o que a gente está falando contrário, né? disso, exatamente, justamente o contrário. Né? E aproveitando que a gente está falando disso, só queria jogar aqui que ele fala, o Evado fala uma coisa que eu achei interessante. Opa, vamos lá, eu acho que eu não vou encontrar. Ele fala sobre o juiz. Ele fala basicamente, se eu me lembro direito, que cabe ao o judiciário, né, ele fazer o controle da racionalidade das normas. Né? Então, há um caminho, certo? Não é plena desobediência, não é plena barbárie, não é plena bagunça. Claro que como isso vai se dar é uma coisa que inclusive, eu confesso que eu não faço muita, não faço ideia, entendeu? Dessa questão do judiciário fazer o controle da racionalidade das normas, né? Talvez seja pela visão meio, eu posso dizer, o exemplo um pouco ruim que a gente tem do judiciário de hoje, né? Mas enfim, eu inclusive queria saber o que vocês acham disso, né? Do judiciário fazer o controle da racionalidade das normas e como isso se diferenciaria do que a gente tem hoje, que é o próprio ativismo judicial, né? Então, bem, fica aí o questionamento. É, então, Ruiz, aí entra uma série de coisas, né? O Ervada, provavelmente ele fala algo assim, partindo da premissa segundo a qual o juiz necessariamente é uma pessoa virtuosa também, né? Então, aí tem a saúde da sociedade também. O... eu vou colocar o link para um texto aqui de uma autora mexicana. O texto foi traduzido pelo Bonaldo. Ele subiu na academia esses dias sobre o juiz virtuoso. Me deem só um minutinho. E é engraçado, né? Os seus colegas afirmarem, o direito natural traria insegurança jurídica. Bom, por duas razões é evidente que não. A primeira é que o direito natural nos confunde, por exemplo, com o movimento do direito livre, né? Para dar só um exemplo. A segunda é que o direito natural tem postulados objetivos, né? Então, esse tipo de espantalhamento é desfeito quando a gente começa a estudar, né? E os autores não são conhecidos ainda, né? Quer dizer, já o foram, mas ninguém os lê por conta desse espantalhamento aí. Exatamente. A questão do desnaturalismo, a visão do desnaturalismo em relação à norma, como a gente estudou a semana inteira, sei lá, dá para umas 100 páginas aqui, né, praticamente sobre esse assunto, a racionalidade da norma, como eu falei bastante aqui. Uhum. Então, a racionalidade da norma, ela, pelo contrário, né, é razão. Ela ordena, ela traz segurança. Uhum. Né? Então a gente pode inverter falando que, na verdade, o que traz insegurança é o próprio voluntarismo. Na Sim. verdade, o próprio voluntarismo é manifestado de diversas formas, em diversos âmbitos do direito. Isso sim traz insegurança. Né? Isso sim é o que a gente vive há décadas, há séculos, entendeu? Então, acredito que se for para reclamar de segurança jurídica, põe na conta do voluntarismo. Então, E não precisa ficar só no âmbito judicial, né? Pense-se também. aqui nos atos administrativos. Em época de Covid, a gente viu o que é voluntarismo. Tem uma Constituição que fala X, aí o prefeito vai lá e coloca uma barricada na entrada da cidade. Quer dizer, Professor, era esse comentário que eu ia fazer naquela hora, pois acerca não, Andressa. de toda essa questão da pandemia que a gente está vivendo e toda essa questão de eles acharem que o justnaturalismo vai trazer uma insegurança jurídica. Eu penso, não sei se esse pensamento está correto, que isso está relacionado com uma coisa que o Ervada vai falar lá atrás. É mais uma vez uma confusão entre direito e justiça. Isso. Porque para eles, a finalidade é a justiça, mas essa finalidade da justiça cabe ao político e não ao jurista. Então, eu vejo essa conexão com os capítulos anteriores. Perfeito, perfeito. Vocês já ouviram falar em derrotabilidade? Bom,
não vou comentar hoje não, mas anotem essa palavra aí, derrotabilidade. Posso só fazer interessante. Claro, pois para não, pegar Pedro. o gancho do Ruiz e da Andressa, né? Uma parte no final ali dessa questão da norma, que é o final dessa lição, o Ervada traz uma distinção, então, entre o ordenamento jurídico numa matriz positivista legalista e aqui na matriz realista clássica, né? E aí, aproveitando esse gancho da questão da insegurança jurídica, a gente vê que, então, o direito como ordenamento, numa visão positivista legalista, ela foca no sistema, né? Em contraponto isso, a nossa visão que a gente está vendo aqui, ela centra no devedor, não no indivíduo, na pessoa em si, em dar a cada um o seu lá na ponta. Isso. Então, o que me parece que a insegurança é justamente o positivismo legalista com esse foco no sistema. Porque se o sistema ele tem que se manter intacto, e a gente pode ver no Kelsen, tanto que ele separa ali a estática e a dinâmica jurídica, à medida que esse sistema ele não é estático e ele pode ir se dinamizando, e todas as decisões e tudo que envolve o funcionamento desse sistema, ele tem que ser adaptado para que o sistema seja coerente e não que se veja em si que se está se dando a cada um o seu. O foco é preservar o sistema e não a justiça como um valor maior e que permeie o sistema. Né? Uma autofagia jurídica. Isso. E para quem os que não leram e acham, eu queria destacar uma passagem aqui que o Ervada ele descreve uma relação jurídica que me remeteu muito fazendo processo civil esse semestre, mas ele descreve a relação jurídica que ela compreende, então, os sujeitos em posição distinta e complementar quanto ao direito, então essa relação entre credor e devedor, o vínculo jurídico que os une e relaciona, o conteúdo ou conjunto de situações jurídicas que derivam desse vínculo, então aí fala dos direitos subjetivos, faculdades, funções, poderes, e o princípio organizador ou finalidade da relação, em função da qual o conteúdo existe e se desenvolve. Então, ou seja, quem acha que um autor de matriz naturalista ele faz um devaneio meramente ontológico e de matriz religiosa, aqui está uma definição de relação jurídica que a gente poderia, numa cadeira de teoria geral do processo, muito bem descrever posições jurídicas e toda como se lida uma relação jurídica num processo. Eu falei da derrotabilidade, eu peguei umas anotações aqui. Olha só que interessante, né? E aí casa bem com o que o Pedro acabou de falar, né? Que o sistema ele quer ser uma coisa meio autopoética, né? Ato de vontade, tudo concatenado perfeitamente. Mas escutem só esse caso, ó. Quem quiser estudar, procurem aí Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 2240-7, do Estado da Bahia. Tá? 2240-7. Eu vou dar uma lida aqui, tá, pessoal? Mas é uma situação que o Supremo reconheceu essa tese. Então, olha só. Um ato legislativo baiano criou uma cidade, né, um município chamado Luiz Eduardo Magalhães. Tá? Aparentemente, nada de grave. Né? Algo até tratado na Constituição. Vocês, de certo, já leram algo assim por aí na Constituição. Só que esse ato legislativo que criou o município lá na Bahia era escancaradamente inconstitucional. É totalmente inconstitucional. Por quê? Porque ele foi publicado depois da emenda constitucional número 15 de 96, que havia alterado o parágrafo 4º do artigo 18 do texto da Constituição. A Constituição, depois desta emenda, passou a dizer o seguinte: a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Tá? O problema é que a tal lei complementar, mencionada na Constituição, ainda não havia sido editada pelo Congresso. Claro, da União, né? Enfim, não tinha lei complementar federal. E mesmo assim,
criaram esse município, ou seja, uma criação inconstitucional. Tá? O que a gente pensa de norma inconstitucional pensando na importação do mecanismo de Kelsen? Bom, o Supremo nulifica e a eficácia é ex tunc, não é? No mínimo ex nunc. Só que essa criação legal e sempre inconstitucional da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que ocorreu em 2000, chegou para debate no Supremo em 2007. Então pensem comigo, são 7 anos de vida de um município, é muita coisa. Então você tem Câmara de Vereadores, você tem poder tributário, você já tem lançamento de tributos, você tem equipe que passou em concurso público, você tem vida político-federativa, porque você fez eleições, você tem vida processual, porque ela tinha capacidade postulatória em alguns casos, eu até anotei aqui. Tem vida administrativa, né, com o pessoal contratado, tem vida financeira com as suas leis orçamentárias, quer dizer, é uma realidade muito bruta. E aí o Supremo falou, olha, eu sei que é inconstitucional, mas aqui não há mais o que fazer. Então tá, eu reconheço a inconstitucionalidade, grande coisa. A realidade aqui afronta o direito. Né? Não tem como a gente cuidar disso. Deu para entender o caso que eu narrei ou ficou complexo? Então, é uma cidade que existe até hoje por um ato inconstitucional. Pontos de Miranda. Eu lembro também que as contas dos presidentes foram julgadas, elas nunca tinham sido julgadas, as contas do presidente, né? Dos outros, eles foram julgados, acho que no governo da Dilma. E eu fico imaginando, se todas as contas dos presidentes fossem respeitadas, a gente revogaria toda a República e começaria de novo, aí a gente retroagiria até que momento isso? Como é que a gente derroga todos esses atos que foram feitos? Essa é uma... Eu acho assim, quando eu estudo na civilística, o jeito que os civilistas tratam as nulificações, né, e como eles talham isso eficaciamente, não, é ex tunc, ex nunc, é como se fosse uma coisa muito simples, e não é. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar. O Pontes de Miranda dá esse exemplo falando do casamento putativo. Eu mudo, tá? Então, todo mundo concorda aqui que a venda de órgãos é proibida. Então, digamos que eu venda para o Pedro o meu rim. É um ato nulo. Existe, mas é nulo. Tá? Analiticamente falando, é isso. E aí eu e o Pedro contratamos uma clínica clandestina, tipo um doutor bumbum, né? Lembra desse caso? E aí a gente paga esse cara e esse cara tira o rim de mim para colocar no Pedro, tá? Ou seja, a compra e venda é nula, mas o rim tá no Pedro. Quer dizer, eficacialmente a transação foi feita, né? A eficácia está cumprida. Pergunta: esse ato ele pode ser nulificado. E é absolutamente nulo, porque o objeto é ilícito. E aí? Haverá retroação eficacial ex nunc? Não faz o menor sentido. Aí a pergunta que fica, e eu vejo que o Guilherme está sorrindo ali, como que o voluntarista resolve esse problema? Se for vontade pura, tem que tirar o rim do Pedro e colocar de volta em mim. E até o Pontes de Miranda, né, que era super analítico e frio, dizia, olha, tem casos que como é que ele diz? O ato existe nulamente. E a gente tolera isso. Né? Uma sentença nula trânsito em julgado é uma sentença que tem força eficacial em juízo. Apresenta uma sentença nula trânsito em julgado para cumprir sentença, para você ver se o juiz não vai dar a canetada. Né? Enfim, são reflexões que eu tenho. O que seria o direito sem a prescrição, né? Ou sem a decadência? Regras do tempo, né? Alguém mais quer falar aí? Tem outro caso famoso também, quem quiser estudar, a apelação civil do Tribunal de São Paulo, apelação civil 212.726-1-4. É o caso Favela Pullman. Então é meio que assim, tinha um terreno urbano gigantesco e aí surgiu um coletivão ali, urbano, com iluminação pública, com uma série de coisas, né? E aí alguém pediu reintegração de posse, o dono do gigantesco terreno. Tu pergunta se o tribunal concedeu. Não concede. Vai acabar com várias e várias famílias ali, enfim. Essa parte prática me interessa bastante. Eu acho isso muito interessante. Não sei se vocês
gostam disso, mas eu acho bem interessante. Avante, alguém mais quer falar sobre o capítulo ou a lição da norma, ou podemos migrar para o capítulo ou lição da pessoa? Vou fazer um comentário rapidinho. Claro. Vai lá, Ricardo. Por motivo de força maior, eu só vou fazer um comentário rápido. Imagina. Eu queria ver se a resposta de algum colega em relação a isso. Geralmente nos últimos 2 encontros eu tenho falado mal do Kelsen, mas um ponto me chamou a atenção aqui na página 223. 223. Deixa eu ver, não, 221, perdão. 221. Quando o Hervado vai falar da natureza jurídica, da natureza da norma jurídica, né? Ele apresenta aqui as 4 principais respostas, né? A segunda seria o juízo lógico, um juízo hipotético, né? Ele fala assim, ó, de Kelsen é a teoria de que as normas jurídicas são juízos hipotéticos. Ele conclui dessa forma, ele meio que refuta aqui no final e fala mais ou menos assim, entretanto, é específico da norma jurídica obrigar, produzir um dever ou dívida, se é uma regra de conduta, contém uma intimação, um mandato. Se fosse um simples juízo, onde se originaria o dever ser, né? Mas, me corrijam se eu estiver errado, e é por isso que eu faço esse comentário. Pelo que eu lembro, o Kelsen, ele fala mais ou menos assim, ó, beleza, de um lado você tem um ser e do outro você tem um dever ser, né? O ser, nesse caso aqui, quando se trata da estrutura lógica da norma, seria a vontade do legislador e o dever ser a norma. Então você tem de um lado lá o A, por exemplo, A quer que B faça X, por exemplo. A quer que seria o C. E o faça X, B faça X seria o dever ser. Beleza? Então, de um lado a gente tem o legislador, do outro a gente tem o destinatário. Beleza, então. Eu anotei aqui rapidamente, só para não tomar muito tempo, porque... enfim. Beleza, mas aí vamos imaginar um exemplo esdrúxulo aqui dessa equação que eu acabei de fazer aqui. Então, bora imaginar o seguinte. Joãozinho quer que Mariazinha leve cerveja para ele. Então, Joãozinho quer que, bora colocar como C. E a Mariazinha leve cerveja para ele, bora colocar como dever ser. Só que o que acontece? Beleza, até aqui você tem um juízo lógico, uma estrutura da norma em tese, mas a questão é que o dever ser está subjetivo. E aí o Kelsen responde a isso falando o seguinte, olha, como é que a gente vai trazer uma objetividade para o dever ser? E aí ele fala o seguinte, olha, além da positivação, então além do juízo lógico hipotético, você cria um vínculo entre o destinatário e a norma. E aí ele fala o seguinte, como é que você criaria esse vínculo, né? Então, uma vez que esse mandamento esteja na lei lá, como é que você faz para que ele seja objetivo? Criando um vínculo entre o destinatário e a norma. E aí a gente tem, por exemplo, o artigo 3 da Lindbe aqui, penso eu, né, que seria a resposta para isso, que fala o seguinte, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, por mais simples que seja a resposta que ele dá, que seria o quê? Olha, você não é apenas o juízo lógico hipotético, ou seja, não é apenas a positivação, mas através do vínculo entre o destinatário e a norma, você cria esse dever de comportamento. Eu senti falta do Hervada comentando um pouco sobre isso, porque o Kelsen ele não se restringe a dizer que a norma é um juízo lógico hipotético, ele fala que há um vínculo, e a partir da criação de um vínculo você consegue dotar de objetividade o dever ser. Alguém consegue aprofundar um pouco isso? A questão, primeiro o que se põe, né, na página que você trouxe, é a questão dos juízos hipotéticos, do modal deontico, etc. Aquele clássico que todo mundo já viu na faculdade, CX, então Y. O Hervado ele se coloca contra isso, porque, primeiro que o juízo, isso se chama proposição, em si não traz obrigação, dever, né? Hervado, então, ele fala que a norma diferente disso, ela produz obrigações e traz deveres. Você tem a refutação clara das normas reguladoras. O Hervado ele vai falar sobre a questão do vínculo jurídico de uma forma realmente que não tão profunda. Mas ele fala sobre isso quando ele diz a vinculação do direito. Eu vou te falar qual é a página. Aí você já abre e a gente acompanha. Um segundo.
241. 241. E aí o Pedro, ele trouxe até, eu achei muito legal que ele falou da questão de se perder em ontologia. E a pessoa, a gente vai conversar em relação à pessoa, vai ter bastante ontologia, e sobre a vinculação tem ontologia também. Não que a gente se perca nisso, pelo contrário, a gente encontra a questão jurídica pela ontologia, mas de qualquer forma, aqui no 241, você tem o parágrafo D, pula o outro, começa em todo caso, que ele fala razão ontológica entre a razão à vontade, etc. E aí você tem o outro parágrafo, que fala, pois bem, de acordo com esse estado de questão, etc. Eu não sei se responde a sua questão, mas tem esse momento em que ele fala que a norma, ela é um pacto. A relação entre o autor da norma e o destinatário não deve ser de uma forma de forma de superioridade ou imposição, mas homens se tratando de forma essencialmente iguais. Você tem, então, uma relação em termos jurídicos de função e serviço, de compromisso, conforme o caso. Então, você tem esse engagement, né? Esse compromisso, no caso que você estava trazendo, é uma questão um pouco menos ontológica, mas que pressupõe uma certa ontologia na questão da pessoa, que a gente vai falar sobre isso depois, mas é basicamente isso que ele traz. Ele não traz uma crítica em relação ao vínculo jurídico, porque o vínculo jurídico existe. E o que tem que pensar é a questão da natureza desse vínculo e como que a norma produz esse vínculo. Isso é o que ele fala no capítulo. Se me permite um comentário... Já terminou, Guilherme? Se me permite um comentário, eu acredito que, pelo contexto do livro, não é a norma que gera o vínculo, e sim o direito que essa norma está postulando. Ou seja, a coisa devida gera o vínculo, não a norma em si. Não a norma num sentido lato, sim um direito em um sentido estrito. A coisa realmente devida. Na verdade, essa questão da norma, né? A norma, ela traz a regra do direito e, como eu disse, ela às vezes pode ser constitutiva. E nesse caso, ela realmente produz o vínculo que ela está fazendo. Quando você traz a questão de titularidade pela norma, seja por um contrato particular, né? Ou pelo direito particular, ou seja pelo direito público, você está trazendo vínculos. Claro que você pode, pela norma, reconhecer vínculos que já existem no realismo, etc. Mas você também pode criar vínculos. A norma ela pode produzir vínculos. Mas também. qual... Eu queria entender assim... Eu ainda não entendi a discussão de fundo. E se puderem dar exemplos. Eu posso fazer só um comentário? Um breve comentário. Claro, Ricardo, claro. A questão que eu queria trazer aqui é a seguinte. Por isso que eu falei logo no início. Eu até então estava falando mal do Kelsen, mas é porque quando ele vai falar sobre a questão do juízo lógico que o Kelsen apresenta, é mais ou menos assim, dito de modo simples. Kelsen, obviamente a gente sabe que ele vai apresentar esse juízo lógico, mas ele vai falar o seguinte, olha, não é só isso, a gente precisa, eu sei que até aqui o dever ser, ele é subjetivo, eu preciso, digamos assim, colocar certa objetividade nele. E ele fala, olha, eu vou colocar certa objetividade criando um vínculo. Eu só senti falta, naquele ponto, de ele responder isso, porque ele refuta o juízo lógico dizendo, olha, beleza, como é que esse juízo lógico vai ficar, vai criar algum tipo de obrigação em relação ao destinatário. E aí o problema é que Kelsen não para por aí, né? Ele fala, olha, eu sei que aqui está subjetivo, então toma objetividade aí, você precisa de vinculação. E é por isso que eu citei o artigo 3º da Lindigo. Eu só trouxe essa questão porque eu senti falta disso, tá? Só mais uma observação, não que eu concorde com Kelsen. O Pedro está correto. Eu acho que eu não entendi muito bem a sua pergunta, porque agora eu vejo que você estava perguntando se Hervada ele se opõe contra a relação de vínculo, a criação de vínculo jurídico. Se o Hervada, em algum ponto, ele aborda isso que Kelsen falou. Porque Kelsen apresenta a solução para subjetividade do DVC a partir da criação de um vínculo.
basta a criação desse vínculo ou tem algum elemento a mais? Ele não vai refutar isso porque, na verdade, isso tem bastante... conversa bastante com a questão derivada. É que esse vínculo não necessariamente, como o Márcio disse, é um vínculo criado, mas é um vínculo reconhecido. Então, o Hervada, ele trata que o direito é questão de alteridade. E, inclusive, na questão da pessoa, a gente vai ver que a pessoa é o que tem um Estado, pelo direito romano, um vínculo, né, uma relação. Então, eu acho que ele não chega a refutar e a combater isso, porque, nesse quesito, eu acredito que esteja certo. Não sei muito bem se eu respondi a pergunta. Até porque... Outra pergunta. O elemento vontade, ele está dentro da norma? Eu posso afirmar isso? Ou ele é exterior à norma? Eu diria que a força da norma se encontra na vontade. Ou seja, aquilo que a norma propõe, ela é um ato de razão, próprio da razão. Porém, a parte coercitiva e tudo mais entra na vontade, não tem jeito. Essa é a questão que... por isso que é um intelectualismo moderado, porque inclui a vontade, mas como uma força, não como o ato em si, mas algo que acompanha uma força. Aquilo que dá força, eu ia falar potência, mas seria um termo errado, né? Aquilo que dá a força para que se obedeça, ou seja, aquilo que faz que dá obedecer. Dinâmica, sei lá. Pelo que eu entendi, sujeição? A vontade é aquilo que te faz buscar o que o ratio iuris, como Tomás de Aquino coloca, ratio iuris vai ordenar aquilo, ou seja, a vontade ela nos faz querer buscar, mas o que coordena é a norma, é essa racionalização de um direito. Sim, a norma ela vai ter um pouco de vontade, porque você ter a norma lá não gera a obediência por si. Tem que haver uma vontade de querer cumprir essa norma. Mesmo você tendo a norma. Isso é bem Hart, hein? Por isso que isso me lembra o Hart. Passou pela minha cabeça isso, que a vontade poderia ser um elemento que constitui o vínculo também. Mas, enfim, aí são outros 500. Mas isso com certeza, porque agora trazendo mais para a questão do direito, quando você faz um contrato, uma declaração de vontade, você está criando um vínculo. Isso. Então mas é que a questão da norma jurídica que o Hervada coloca, em termos gerais, quando eu estava falando da questão de vontade, de razão, eu estava falando de normas reguladoras. Ou seja, depois vai ter a questão da vontade, ou seja, eu por minha própria vontade te obedeço, entendeu? Nós somos iguais, mas por uma convenção a gente obedece, por um pacto. Isso o Hervada chega a comentar, etc. Mas sim... Um pacto que é fruto da vontade. Sim, mas o ato da norma é um ato racional. Sim. Mas a força que faz a norma pegar, digamos assim, é a vontade. Eu entendi a distinção. Mas isso descamba quase para uma coisa meio de consenso coletivo, né? De contrato social. Não sei, eu posso estar equivocado. Eu fiquei um pouco preocupado com isso também quando quando eu estava lendo Hervada, ele fala... Meio Habermas, né? Atos comunicativos. Ele traz isso. Ele fala que é uma questão de todos os homens como iguais, fazendo um pacto, um consenso. Por outro lado, o justnaturalismo passa por um tecido social sadio. Então, comunicação por comunicação, acho que a gente tá kit. Não dá para negar que no direito existe um quê de pacto. Político, claro, sim. Não deixa de ser. Não tem como. Não vai vir um anjo do céu fazer a convenção do condomínio. Mas tem que ter uma assembleia, enfim. Tem que ter cautela, porque a norma, ela é uma ratio iuris, mas que ela
observa, pelo realismo normativo, né, pelo realismo da norma, ela observa, ela capta e faz a razão, coloca a regra, o instituto positivo, etc., porque o direito ele não é consensual. Eu acho que é aí que fica a questão. A norma ela pode ser consensual. Para que você obedeça, você tem que querer obedecer. Tanto é que, em determinado momento, ele vai dizer que o que gera a obrigatoriedade da norma é justamente o pacto social, né? Ele diz isso com todas as letras. Aí eu fiquei até um pouco preocupado. Contratualista, então, né? Eu fiquei até um pouco preocupado. Mas aí depois eu reparei que ele faz uma boa distinção entre norma e direito. Se ele falasse que o direito surge de um consenso, aí eu ficaria um pouco assustado. Mas falar que a norma surge de um consenso até que dá pra aceitar, faz sentido. O Ruiz, Só rapidinho. eu sei que você quer falar, mas eu percebi que o Ricardo chegou a abrir o microfone e a desligar. Talvez ele queira ainda insistir em algum detalhe. Ricardo. Tá, não tudo bem. Oi, é isso mesmo. Na verdade, eu ia reformular minha pergunta, porque eu acredito que também tenha... Para ser bem confusa, honesto, tá? eu ainda não entendi o ponto. Olha só, tá bom. O Ervada, quando ele vai falar sobre a natureza da norma jurídica e as principais respostas, ele segue uma lógica. Então ele apresenta o que seria e apresenta o problema dessa resposta. Então quando ele chega e fala do juízo lógico, ele fala, olha, o juízo lógico é isso e o problema dele é esse. A questão é a seguinte, se a gente resolver esse problema, ele apresentou, pelo que eu lembro aqui, se eu estiver equivocado, fiquem à vontade para me corrigir, mas ele apresentou justamente como problema do juízo lógico a ausência de uma obrigação do indivíduo em cumprir o mandamento normativo, que foi positivado, certo? Foi esse o problema do juízo lógico. Até aí a gente está de acordo ou não? Então, isso, na questão da natureza da norma jurídica, não é bem nisso que ele bate. Pelo menos no meu entendimento, o que ele bate é a questão de falar que é um juízo deontico, porque um juízo ele é só uma proposição. E nisso está errado. E também, porque como é só uma proposição, ele não poderia imperar, ser imperativo. O que então nisso é nisso que ele critica. Pois é, por isso que ele termina dessa forma aqui, mais ou menos. Se fosse um simples juízo, onde se originaria o dever ser, não é? Não é esse o problema do juízo lógico que ele apresenta? Eu creio que não. Eu acho que eu continuo pensando que a questão ela fica muito mais no juízo mesmo. No problema de ser um juízo, de colocar a norma como um juízo. Eu acho que é isso também. Porque eu entendi isso. Porque ele dá o exemplo do João, né? Ele diz que o juízo seria João é alto. E eu creio que um dever ser seria João deve ser alto. Isso. Ele fala do dever ser na questão numa questão deôntica. Se X, então segue Z. que Y. Então, assim, o que ele critica, na verdade, não é bem a questão do vínculo, do dever ser, naquele sentido mais ontológico, que eu acredito que é aí que está mais a confusão. É um dever ser lógico. Se X, então Y. Uhum. Ótimo. Não me satisfaz com a resposta. Beleza. Bom, a gente pode retomar isso no Whats depois. Ruiz e Andressa, eu reparei que vocês tinham... O Ruiz fala antes, depois a Andressa, pode ser? Não, mas tá resolvido já. Pode Pode falar, eu nem lembro mais o que eu ia falar. Acabei esquecendo. Acabou passando. Então segue o jogo, também passa. Alguém mais? Pessoas que são mais quietas, querem participar? É importante. Eu queria um pouco sobre a... Oi, Yuri. De volta. Como? De volta? Ficou mais quietinho no último? Sobre uma coisa que o Guilherme falou sobre o realismo da norma. O Guilherme falou sobre a primazia da razão e o Ruiz falou sobre o realismo da norma. Uma dúvida que eu fiz quando o Ervada vai falar sobre a norma injusta, ele define a norma injusta na página 254 como o seguinte: pode-se dizer que uma norma é injusta quando viola o direito natural ou o direito positivo. Assim, em um sistema de hierarquia de normas, é injusta a lei contrária à Constituição, e aí eu paro.
Como falou sobre inconstitucionalidade, eu fiquei me perguntando o seguinte. Eu também achei isso estranho, o Yuri. Eu fiquei imaginando o seguinte. Se numa Constituição tiver uma norma irracional. Então. Se tiver uma norma irracional e uma norma infraconstitucional. For inconstitucional. Irracional. Mas no sentido. A norma infraconstitucional, ela contraria a Constituição, mas a norma infraconstitucional é racional. Ao contrário da norma constitucional, que é irracional. Se levarmos em conta a primazia da razão, a norma constitucional irracional não seria norma. Portanto, a norma... Ela está desfeita como fundamento de controle. A norma infraconstitucional não é injusta, porque ela não desrespeitou uma norma constitucional. Porque não existe. Porque essa norma não existe. Então, Isso aí. É autofágico. Então uma lei infraconstitucional que tem uma norma racional, ela não pode ser nunca inconstitucional se ela desrespeitar uma norma, que na verdade não existe, constitucional, porque a norma constitucional não é racional. Exato. O problema é que é muito difícil você trazer isso, porque a corrente predominante é o voluntarismo. Então, assim, o legislador, a Assembleia Constituinte quis que fosse isso constitucional, então é norma e acabou. Bom, para quem... só para constar, procurem depois a obra do Otto von Backhoff, eu acho. Normas constitucionais inconstitucionais? Desculpa, Yuri, pode mandar brasa. Eu já comprei esse livro, estou esperando. Esse livro é interessante, eu já o li. Aí eu fiquei pensando o seguinte: existiria uma certa hierarquia entre os legisladores? O legislador constitucional seria, no caso da pirâmide de Kelsen, né? Seria superior ao legislador infraconstitucional nesse caso? Ou a gente, se aplicarmos a primazia da razão, tudo bem uma norma infraconstitucional não ser infraconstitucional porque ela desrespeita uma norma que é irracional e, portanto, essa norma não existe. Você pode reformular a pergunta? Só para eu entender ela melhor. Não reformular, só repetir para eu... Duas posições. Se a gente adota uma teoria de que o legislador constitucional é superior ao legislador infraconstitucional, porque a Constituição inclusive para o próprio Hervada, é superior à norma infraconstitucional. Certo. Então, se existe uma hierarquia entre legisladores, por assim dizer, essa teoria do Hervada a respeito da norma injusta não se aplicaria no caso de uma norma infraconstitucional irracional desrespeitar uma norma constitucional. Porque embora a norma constitucional racional a norma constitucional irracional seja irracional, ela prevalece sobre a norma infraconstitucional racional. Isso de acordo com a hierarquia constitucional. Com a prática hoje vigente? Tá. Com o sistema do Kelsen. Isso. Ou, segundo a primazia da razão, a norma constitucional, por ser irracional, não existe, não é norma. Portanto, qualquer norma infraconstitucional poderia desrespeitá-la sem qualquer controle de constitucionalidade, por assim dizer. Eu acho que a primeira corrente tem mais força. Não que eu me apeteça mais, mas... Não, é o que vocês acham. Não é a corrente majoritária. Eu prefiro a segunda. Eu também. E eu acho que em alguns momentos isso acontece na prática. Claro. Não é difícil dar exemplos. A Constituição tentou vedar a capitalização de juros. Pergunta se os decretos-leis foram revogados ou não recepcionados. Não é difícil. Até pelo voluntarismo fica uma coisa assim. Até pelo voluntarismo. Curiosamente, bem curioso mesmo. Mas não é difícil. Eu fico com a segunda. E eu acho que na prática é a segunda mesmo, entendeu? Se a gente seguir a ferro e fogo que a Constituição fala de reforma agrária, eu acho que a gente está um pouco ferrado. Títulos da dívida agrária, 20 anos, uma moeda ruim, enfim. A própria vedação ao retrocesso, proibição do retrocesso, praticamente ela não existe. Ela existe quando convém. É uma coisa
curiosa também. Então, é algo, uma norma infraconstitucional, uma norma, às vezes, uma decisão que vai contra, porque é isso e acabou. É a vontade do aplicador da lei, acabou. Pelo voluntarismo você já responde também essa questão. Mas acho que isso também vai muito ao encontro daquela frase que o professor mandou do professor Ricardo Dipp sobre as normas serem feitas não com base na realidade. Então, assim, a maior parte não, mas uma parte das normas que a gente encontra na nossa Constituição, elas não foram feitas com base na realidade, mas com base em ideais. E aí, nesse sentido, a gente vai ver que a realidade ela acaba sendo outra coisa. E aí vão sempre ficar repetindo aquilo, se a Constituição fosse seguida ao pé da letra, o país seria outro. Mas assim, o problema é que é uma utopia. Então a Constituição, que em alguns pontos ela é utópica, então nunca vai ser seguida, porque não tem viabilidade na realidade. Isso serve não só para a Constituição, mas para o sistema legal, né? Pense-se no Código de Processo Civil. Vocês fazem estágio, eu imagino alguns de vocês aí, ou a Andressa, por exemplo, acho que já é advogada, né? Eu lhes pergunto, quem aqui já viu uma audiência de saneamento compartilhado? Eu nunca. Eu nunca vi isso. Quem que vai... Eu não entendo. Você, por negócio jurídico processual, você puxaria para você um ônus processual ou um ônus probatório que não é seu? Quer dizer, eu não tô falando que é bang bang, mas é lead, né? Assim, são pessoas discutindo e elas estão em uma desavença. Quer dizer, por que... Sabe? Não, como é que é? Princípio da cooperação processual. Isso. Isso é Que uma... o CPC 2015 trouxe, Como a água tentando benta. inovar. Exatamente. Negócios processuais. Cadê? Comunicação não violenta. Cadê? Né? Processo é lide, né? Litígio, litigare, como disse Carnelucci, né? Então, assim, é uma vontade de fugir da realidade que é uma coisa inacreditável, né? Enfim, eu nunca vi. Se alguém já viu um saneamento compartilhado, eu nunca vi. Assim, ainda não vi um negócio processual. E é engraçado, pega os enunciados de jornadas, né? Pode ou não pode, tal negócio processual. Tudo uma utopia. Uma coisa que eu nunca vi na realidade Eu mesmo. até hoje não vi um enunciado das jornadas de direito civil ser aplicado, sim, num caso concreto. Eu até também não. hoje. Eu também não. Pelo contrário, até os evito. Detesto enunciados. Não gosto. Alguém mais quer falar sobre essa discussão da norma? Oi, Yuri. Eu queria apenas responder uma dúvida que o Márcio falou sobre a questão da diferença entre lei e norma no direito penal, que quando o Ervada está falando sobre norma injusta, ele coloca um pouco isso. Ele fala o seguinte: a ordem jurídica, isso na página 255, a ordem jurídica não é um sistema de linguagem, mas um sistema de relações de direito e de estrutura da realidade social. A linguagem é apenas um signo comunicativo, não a ordem jurídica. Para conhecer a ordem jurídica, não basta analisar a linguagem, o signo, é preciso ir ao significado. Então, no caso do direito penal, me parece que é isso. Embora o texto da lei prescreva uma conduta, o significado da linguagem é não prescrevendo a conduta, né? Ou melhor, prevendo uma consequência daquela conduta se a conduta for praticada, né? Então, para mim seria isso. Isso me lembrou o Paulo de Barros Carvalho, essa crítica que ele faz à pura linguagem, enfim. Muito bem, acho que de teoria da norma, não que basta, mas foi ótimo, né? 1h20. Vamos destinar um pouco agora para o problema da pessoa, né? Teoria da dignidade humana. 2 horas é pouco. Hã? Eu não entendi, Ruiz. Eu acho que 2 horas está sendo pouco. Tá sendo pouco, mas eu 2 horas evito. tá sendo pouco. Não, eu quero evitar. Passada meia-noite vai judiar de todo mundo a médio prazo. É que o capítulo da norma, ele é bem denso, né? Tem muito o que falar. Muito. E o da pessoa, então, agora Nossa que... senhora, é verdade. Ele ainda termina o capítulo falando sobre moralidade, né? O mundo jurídico, o mundo da moral, e que, se formos pensar, isso não é abordado de maneira alguma, praticamente, nas nossas
universidade. Se fôssemos abordar, a gente ia infartar uns 50 professores nessa tentativa. Por exemplo, já então, falando em infartar professores e mudando de assunto, então, quanto mais eu estudo, mais eu acho que essas pesquisas com embriões são totalmente inconstitucionais. Elas afrontam o artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República, a dignidade humana. Eu não consigo entender essa coisa de que aqui é digno, ali não é. Sabe, é uma coisa, eu acho uma hipocrisia. Enfim, essas dignidades ad hoc. Agora, para eu ser cancelado de vez. Be Para careful. convencer, para convencer sobre a inconstitucionalidade das pesquisas em fetos, etc., basta você substituir embrião humano por embrião de cavalo, de tartaruga, que aí todo mundo vai falar que é errado. Exatamente. Ovo de tartaruga para uma Copa do Mundo, se bobear. Então, se você falar que é um embrião Mas de uma é. tartaruga, todo mundo vai proteger. Qual que é aquela frase Muito do esse exemplo é Chesterton? o Ives Gandra, né? Sobre a questão das tartarugas. Ele fala, olha só, os ovos das tartarugas da ilha, de não sei das Isso quantas, tem uma proteção jurídica, uma Mais tutela jurídica avantajada. muito mais. Exatamente. Daqui uns É dias, a pessoal. frase do Chesterton que É. fala que onde há idolatria dos animais, completem, por favor. Não tô lembrando Acho que agora. ali é Acho que sacrifício humano, né? Não é sacrifício de animais, não? Alguma coisa assim? Não, acho que onde a idolatria dos animais. Ali é sacrifício humano. Isso. Hoje, aqui em Fortaleza, uma senhora foi detida porque ela jogou filhotinhos de gato no meio da rua, claro, isso é terrível. 2 Claro. morreram, jogou com força e matou Terrível. os bichinhos. Mas Mas não é todos ser os humano. dias isso acontece nas clínicas de aborto, cara. E ninguém fala nada, e foi um auê. E agora? Foram gatos. E agora a gente faz um gancho, porque tudo isso acontece porque falta uma base do que é a pessoa humana. Então vamos começar a discutir sobre isso agora. Qual que é o- Sobre essa questão do aborto, tem um vídeo ótimo do Ben Shapiro debatendo com um rapaz, em que o rapaz basicamente defende o seguinte: ele defende que é errado violentar animais, mas se você tiver com uma pessoa em coma e que não tem consciência de nada, você poderia esfaquear o corpo da pessoa se a família deixasse, porque a pessoa só é pessoa quando tem consciência de si mesma, que é algo que o Ervada O critica Ervada vai criticar. muito, essa questão da consciência ser um Verdade. constitutivo da pessoa. E, Quer dizer- inclusive, já que nós estamos falando de animais e de pessoas, e da diferença entre animais e pessoas, separei uma citação em relação à pessoa que fala bem sobre isso. O Ervada diz assim, eu cito: como a dimensão espiritual é o princípio formal da pessoa humana, é ela, como dissemos, que dá a última e definitiva especificidade ao homem, o que constitui, em último caso, a espécie a que o homem pertence, ser racional. Só que ser racional não está querendo dizer da questão da autoconsciência, etc. Está querendo dizer o quê? Outra ordem do ser, distinta dos seres meramente corpóreos. Uma ordem do ser mais eminente e alta, que é justamente o que se expressa com a palavra pessoa. E aí, eu preciso citar também o seguinte trecho. Outra ordem do ser quer dizer que a pessoa humana pertence a uma categoria superior de ser, a própria ordem da racionalidade, que supõe uma maior participação no ser. E isso tem muito de tomismo aí. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar no WhatsApp sobre participação do ser, que é muito interessante. Mas aí a gente entende, ter maior intensidade de ser, que faz do homem não um animal, mas um ser de ordem superior e diferente. Isso eu acho que coroa o que a gente está dizendo agora. O que vocês acham? Bom, tem um crime novo aí. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais, etc, etc. Quando for nativo ou exótico. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aí a lei 14.064 de 2020 colocou um parágrafo 1º, traço A,
que diz: olha só, pessoal, quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas do CAPT serão de reclusão, não é nem detenção, é reclusão, de 2 a 5 anos, multa e proibição de guarda. Só para constar, 2 a 5 anos de reclusão para esse crime aí. E eu não tô falando que o ato é bonito não, tá? Pô, é muito triste, eu reconheço. Mas o homicídio culposo é 1 a 3. Quer dizer, qual que é o bem jurídico que vale mais aí, né? E além disso, por que cão e gato é melhor do que os outros animais? Pois é. Não dá pra entender. Então, periquito não entra, né? Megaporn aqui não entra. Minha calopsita. Aquela coisa, tem sempre uns bichos que Sentimentalismo. são mais iguais que outros. Não, e... Mas eles são contraditórios até na própria proteção, porque até uns anos a gente sabe que a vaquejada, né, tinha aquela discussão, e depois o sacrifício de animais em rituais religiosos foi permitido. Diga-se uma coisa. Não, eu não vou dizer. Leia a decisão do Supremo. Não, vocês vão entender por que que essa decisão... Se o sacrifício fosse pela religião católica, era inconstitucional há muito tempo isso aí. Quer dizer, ou o contrário, não sei. Mas é que tem um detalhezinho escondido nisso que o Ricardo falou que eu não quero falar publicamente. Eu posso falar, então? Fica Eu à acho que eu sei vontade. qual é. Eu não vou falar nada. Não, então vou ficar calada também. Sua responsabilidade. Mas acho que vocês entenderam. Eu até gostaria de falar, mas também não quero ser preso. Deixa pra lá. Exatamente. Bom, eu acredito que os animais, eles... Claro, ninguém deve sair maltratando os animais. Ninguém aqui acha isso. E ninguém acha isso, exatamente. Eu queria limpar minha barra um pouco. O mais triste é que nem adianta falar isso, porque eles realmente não estão para debate, né? Acho que Tomás de Aquino fala, né, sobre animais e tal. Inclusive, quem lê Gênesis, eu já disse isso em relação ao feminismo, e é claro também no Gênesis a função do homem como coroa da criação, mas também como um senhor mesmo, um dono, alguém que tem que cuidar, que preservar e tudo mais, entendeu? Isso é muito bonito e existe, é verdade. Mas onde está a glória dos animais? Onde está a glória dos vegetais e de toda a criação? A glória deles é nos servir para que possamos alcançar a glória para Deus. Ou seja, tem uma hierarquia aí. Onde está a nossa glória? Na glória de Deus. Onde está a glória dos animais? Na nossa. Para Deus. É basicamente isso, em síntese, né? Cada vez mais ganha força aquela noção, como se diz, biocentrista, né? Sim. É um biocentrismo, mas é uma concepção completamente humana também, né? Então no mínimo, contraditório. Pois é. A glória da vaca não é mais ser vaca. É ter direitos de ser humano. Não, a vaca, ela foi feita para nos servir. Isso é uma verdade. Claro que sem maltratar, descuidar, desmatar, etc. Mas a glória dos animais está em nos proporcionar a glória para que nós glorifiquemos nosso Senhor. Basicamente isso. Ninguém está também falando que tem que sair batendo em gato, cachorro. Só tá dizendo que nós, seres humanos, somos uma ordem de ser diferente, como diz Ervada. O que inclusive é bíblico. Sim. Porque se os animais fossem iguais ao homem, Adão não teria se sentido sozinho. Falado, onde está uma companheira que me seja, né, que me seja idônea? Então é isso. O pressuposto desse tipo de posicionamento em relação aos animais é exatamente diferente do nosso, né, de que os animais os seres humanos são animais evoluídos, entendeu? Então não existe essa de ordem de ser diferente, né, e aí complica, né, ou seja, toda uma ontologia, na verdade não tem, é totalmente diferente, né, então eu falo isso porque você vai conversar com esse tipo de pessoa, eu conheço algumas pessoas, né, não, do direito dos animais, do cachorrinho, não sei o que lá, beleza, você vai falar com as pessoas, você vê que para ela o ser humano não é nada, o ser humano é um animal num grau acima, né, não existe
A nossa diferença aqui é só de grau, no caso, né? Não seria de tipo. E aí realmente você vai dizer o que pra uma pessoa dessa, né? E o pior é que, assim, eu vejo várias pessoas pegando cosmovisões de outras culturas para justificar isso. Como o caso da Índia. Ah, na Índia a vaca é sagrada. É, mas lá tem Então nós castas. devemos proteger. Pois é, exatamente. Devemos proteger as vaquinhas. Ah, não sei aonde o elefante é sagrado, assim, só citando um exemplo hipotético. E aí trazem tentam trazer essa cosmovisão para o mundo ocidental e o mundo ocidental vai engolindo aos poucos. E, Isso na não, verdade, já engoliu até bastante. isso não tem fundamento. Não tem fundamento. Você não consegue. Por exemplo, quando você conversa com um vegano, você vai ver, ele não tem fundamento. Porque a vida dos animais sensíveis, né? A vida dos animais, por que ela é mais valiosa do que a vida dos vegetais? Ele sente dor, etc. Mas peraí. Ciência. Então, a questão do sentir ela também é muito relativa. Porque, por exemplo, se eu dou uma eutanásia no bichinho, ele não sente nada. Então tudo bem? Então, assim, é uma coisa que não tem fundamento, que não se baseia em nada. Então, se eu cortar a perna de alguém paraplégico, ele não vai sentir dor também. É uma questão, sempre relacionada sentimento, né? ao sentimento, à sensação. Puro sentimentalismo, é modismo. Não deve durar muito tempo, espero. É um puro pensamento sofista, né? Eu penso que vai vir um movimento que vai ser contra o veganismo, porque as plantas não podem ser maltratadas, e aí lascou de vez. Aí eu não sei mais o que a gente vai Mas comer. é uma verdadeira torre de Babel, né? Que aí um começa a anular o outro, é uma hidra. Isso. Vocês acompanharam uma live que eu fiz com o professor Milton sobre o René Girard? No Instagram? Procurem depois. Comecei, mas não terminei. Cara, assim, nos anos 80, ele parece que foi bem profético sobre isso, sabe? É impressionante. Matou a charada. Ricardo queria falar, eu acho. Não, esse é um comentário leviano mesmo. Só ia dizer que é curioso como esses ativistas, assim, das causas dos animais, etc. Curiosamente, essas pessoas, elas têm um ódio da natureza humana, assim, por exemplo, um desdém em relação ao feto, a questão do infanticídio indígena, por exemplo. Curiosamente, essas pessoas defendem esses absurdos, ao passo que, por exemplo, em relação aos animais... Quebrar um ovo é um crime contra a humanidade, né? Exatamente. É uma falta de proporção, e a falta de proporção, para mim, é um defeito de caráter, né? Então, por isso que acontece isso. E, inclusive, no meu tempo de faculdade, assim, 2 anos de faculdade, eu já ouvi isso muitas vezes, até de professores, que dizem que é um absurdo que o animal não seja considerado pessoa jurídica. Engraçado, eu não acho um absurdo, eu acho correto. que eles acham absurdo, porque o animal ele tem que também ter a dignidade dos animais, entendeu? Você tem que ter todo um ordenamento jurídico também considerando o animal a pessoa. Inclusive, teve um professor meu que achou lindo uma ação que foi movida pela Mãe Terra. Dizia que deve ser na Venezuela ou no Equador, essas constituições malucas aí. Foi. E aí ele falou, aqui no Brasil, até quando a gente não vai ter isso? Quem moveu? O Ministério Público movido por pessoas. Não, a Mãe Terra. A Mãe Terra. Falaram que é a Mãe Terra. Não, veio um anjo do céu. É exatamente isso. Veio um elfo assim, com asas roxas e vestidos verdes, assim. Olha, vim peticionar na justiça. Eles não entendem isso. Só um detalhe o aqui, animal pode ter... Pode falar. HC para um cavalo. Puta que não, pariu. Não, só um detalhe aqui. Mas esse HC pro cavalo não foi a história daquela pessoa que não podia se locomover, aí... É sério, eu tô falando sério. Eu vi uma vez sobre isso. Eu tô falando sério. É sério? Que aí o advogado tinha pedido um habeas corpus para um automóvel, para um cavalo, uma coisa assim, justamente porque o cliente não podia se mover de um lugar para o outro. Aí o juiz... Eu acho que eu já vi de tudo.
É Pois sério é, foi isso? no meu Gustavo último abriu ano a de porteira? faculdade que foi essa marmota. Misericórdia. Mas, Cara, eu fico desanimado. Eu tô ficando triste. Porque vocês vão dando os exemplos. Eu tento me blindar de notícia, mas. O Pedro Costa falou que Ai, são ai. garantistas também, né? Mas depende de quem compõe o polo. De quem é que está sendo acusado ali. Aí sim eles Também, são né? É garantistas. conveniência. É engraçado. Exatamente, cara. Quando, Depende bem de quem é. Né? é, tem certo colunista do Conjur que não falou mal da decisão do Supremo admitida a analogia Malam-Parton com efeitos ex-tunc, né? É engraçado isso. Enfim, isso no direito E, penal, enfim. e vale ressaltar também essa diferença entre personalidade jurídica e personalidade ontológica, que o Ervada bem coloca no livro, falando que a personalidade jurídica é uma parte da personalidade ontológica. Ou seja, antes de existir uma personalidade jurídica, por exemplo, com o Código Civil, que a gente tem aquela discussão entre a teoria natalista e a concepcionista. Antes de existir essa positivação da pessoa, o ser já era pessoa antes de ter um código. Eu acho assim, É eu não me meta-jurídico. Sim, eu não me conformo com que as pessoas justificam o aborto falando que a doutrina, por exemplo, tal doutrinador do Código Civil pega um conceito natalista, de início da personalidade. Eu nunca entendi um negócio desse. E, Quer dizer, você a- pode doar, mas também você pode matar, né? É muito estranho isso. sim, É muito estranho. e também a gente vê que esse conceito de pessoa ontológica surgiu em discussões trinitárias, né? Discussões trinitárias em que discutiram sobre a ousia e as hipostases do ser em ato puro. E nós percebemos que o ser ontológico e, obviamente, a dignidade humana, elas surgem dessa proximidade com o ser em ato puro. Ou seja, quando Deus não concebeu a sua imagem e semelhança, foi exatamente para nós termos essa dignidade e proximidade com o ser. Não apenas, por exemplo, um vegetal tem menos ser que a gente, apesar de ter um pouco de ser. Os animais têm Tem alma, ser. né? Eles têm alma, Sim, só segundo não a é. metafísica. Sim, Não todas, enfim. Todos os aspectos. As potências, né? Enfim. sim. E nós somos os seres racionais, que na descrição de Boas, substância individual de natureza racional. E que Tomás de Aquino vai nos dizer espiritual. Uhum. Exatamente. E No- pode Pode- falar depois, não, depois eu termino, fazendo um favor. Eu só queria dar ênfase nesse substancial, porque, por exemplo, eu acho que foi o Yuri que comentou da questão da autoconsciência, etc. E Ervada comenta, autoconsciência não é substância, é ato. Exato. Então é muito importante esse substancial. Uhum. Pode continuar, Márcio. Por Não, favor. era até que eu ia dizer que, por exemplo, assim, essa ideia de que que você é aquilo que você pensa de si próprio, né? Então, você vê, tem exemplos aí de velho de 50, 60 anos casado, com filhos, e que pensa que é uma criança de 8 anos. Tem, pior Meu, que tem. Olha o problema que isso dá. Tipo, se ele Tá tiver, começando a ganhar força, né? Esse tipo Pois de é, pensamento. e se porventura ele Respaldo tiver, jurídico. É uma essa pessoa gnoseologia tiver, tóxica, né? pra sim, mim, isso é sem vergonhice. Tem isso também. É, problema. Só que a gente vai respeitando esse tipo de coisa, né? A gente, eu falo. O tecido social vai absorvendo, né? Ai, que bonitinho. Ai, que lindo. daqui a pouco tem gente achando que é um Honda Civic 2006. Ah, eu já vi. Como é que é? O wannabe? É um pessoal que vira. Faz tatuagem, vira tigre, vira gato, vira. Procure na internet. Isso leva Dragão. Bota questão, dois né, chifres. do sujeito de direitos, né? A gente daqui a pouco não vai conseguir identificá-los. Vai, quando for aplicado. Eu tava E- lembrando de alguma coisa aqui. Que eu ia O Márcio falar. falou sobre teoria. Agora você lembra, só Posso fazer uma comentar aqui. pergunta? Claro, fiquem à Ah, vontade. Luiz, Pode fala. fazer. Pode falar, Luiz, depois eu pergunto. Eu só queria chamar a atenção que eu acho que o Márcio não chegou a concluir a fala dele. Isso é o que eu ia falar.
Não, vocês podem falar, se o Ruiz queria perguntar também, depois eu termino, sem problema nenhum. Ou se não der tempo, não faço questão. Pode falar, Ruiz. Na verdade, eu só ia trazer mais uma parte aqui do livro, né? Então, eu vou falar logo, aí vocês fazem as perguntas, então. Sobre a questão da juridicidade, né, que ele fala aqui. Eu não lembro se ele fala depois em outras partes do livro, mas enfim, sobre a juridicidade, o ser humano, ele é por si, a natureza humana exige, ela faz exigências, certo? Então, o ser humano é um ser jurídico, né? Por isso que eu falei que eu não sei se ele vai falar depois, ou se eu li em outro lugar, mas com certeza foi errado o que ele falou. Ele falou que o ser humano ele não é um ser, ele fala jurídico, né? Então, o ser humano em si sempre ele é um ser jurídico. Ele tem, por natureza, ele tem exigências, certo? E aí ele fala que, aqui na parte da juridicidade, página 318, ele fala: fora do mundo da pessoa humana, não existe, ele fala, ainda é possível que exista a realidade jurídica. Então, por quê? Porque o direito, ele é um fenômeno dos seres humanos, certo? Então, É engraçado que o inclusive, Kelsen fala disso também. Ele tem alguns pressupostos antecedentes. Ele fala, olha, o direito é um produto da ordem humana. Ele não consegue fugir disso. Desculpa, Ruiz, te mas interromper, mas é bem é interessante. exatamente. Não, sem problema. É exatamente isso, né? Então, sem humano, ele até um pouquinho voltando, ele fala assim, o traço típico da pessoa humana, e só dela, ele fala, por causa de seu ser pessoal, é a juridicidade. O que é a juridicidade? É a capacidade e potência de originar a realidade que chamamos de jurídica. Né? Então, enfim, eu só queria trazer isso, né, para quem ainda ninguém tinha falado ainda sobre o ser humano, ele ter sim a juridicidade, né, ele ser por si só exigente, ele exigir coisas, né, ter coisas, digamos assim, devidas a ele, né, então o ser humano, que ele tem a natureza humana, não importa se ele é um cara de 21 anos, né, se é um cara de 100 anos ou se ele é um, um feto de 3 meses, entendeu? Ele tem exigências, certo? Então, e só isso, é só em função do ser humano que existe o direito, né? Então, por isso até que a gente fica um pouco indignado com, com envolvendo, sei lá, animais ou qualquer coisa da fauna, da flora, né? Entrando no direito. Por quê? Porque essas coisas, a gente só acha bonito porque eles adquirem um aspecto humano, né? Então, o que foi falado, esqueci agora, era mas foi falado do exemplo aqui que eu esqueci, mas vamos lá, para outro exemplo. O que até acho que foi o Andressa que falou, né? Não sei o que, do cachorrinho, não sei o que, carimbou lá com a patinha, não sei o que pegar a pata do animal, carimbar lá o negócio, né? Ou seja, o que é bonitinho? O que é bonitinho ali? Que as pessoas já acham bonitinho. É o aspecto humano. Ou seja, o que as pessoas acham legal é o animal, ou sei lá, é o mato, é a flora, fazendo atividades humanas. Exigindo, então, né, você pega a foto, sei lá, de bichinho, assim, só um exemplo. Sei lá, vai numa página de animal fofinho, né? Você vai ver aquilo que a gente acha bonito, sei lá, o cachorro tá em cima do outro, parece que o cachorro tá abraçando o outro. Ou seja, são aspectos humanos que a gente projeta e a gente acha bonito, mas aquilo é humano. É. Entendeu? Então, eu tô falando isso. Pois é, aquilo é humano. O animal ele não tá abraçando, o animal não tá sorrindo, né? Ele não tá gargalhando, ele não tá sorrindo pra foto. Aquilo são projeções que nós fazemos, porque aquilo é humano. Então, ou seja, são coisas humanas, propriamente humanas, que nós projetamos nas coisas. É a Adoção de mesma coisa que cães. eu estava falando em relação ao direito, à adoção de cães. Né? Mãe O de cãozinho pet, feliz porque quer tá. dizer. Não. Não, mas você vai enfrenhando uma É, linguagem é, humana nesses laços, digamos assim, né? é.
Então, é que eu lembrei disso só, voltando aqui porque eu estava falando, são fenômenos, assim como o direito, fenômeno humano. Não existe o direito, né? Não existe juridicidade fora da realidade humana. Então, por quê? Porque é o ser humano que tem essas exigências, né? E fora disso não tem. Não tem o que se falar em direito fora do ser humano. Então, por isso que aqui ele fala, desde o capítulo é um capítulo para a pessoa humana. Por quê? Por que será? Né? Porque é um elemento central. Sem a pessoa humana não tem relação jurídica, não tem objeto, não tem nada devido a ninguém. Então, enfim, era só isso. Né? É uma observação que eu queria fazer, acabei me estendendo. Mas é isso. Joia, valeu, Ruiz. Muito bom. Alguém mais gostaria de participar? Só um comentário rápido, novamente. O Márcio falou sobre a teoria concepcionista natalista, né? Eu estava pensando que como é interessante a contradição que é o nosso ordenamento jurídico, porque o Pacto de São José da Costa Rica, né, ele tem lá expressamente dizendo que desde a concepção deve se proteger. E aí isso não é respeitado. Mas supostamente a questão do lei depositário supra... infiel, por exemplo, isso ninguém discute. Absolutamente ninguém discute a aplicabilidade dessa súmula normativa. vinculante. Mas todo mundo ignora a teoria exatamente, é quando está convém. Lá. Outra coisa assim muito contraditória é que a gente sabe que a personalidade tá lá no Código Civil mais ou menos assim, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe salvo desde a concepção, né, dos direitos do nascituro. Ou seja, é possível, por exemplo, você resguardar os direitos patrimoniais do nascituro, mas o direito à vida, então, eles não dão a devida proteção. Não é estranho? Então, é estranhíssimo, é uma 0,3 e eles personalidade. Discutem isso como se, bom, enfim, a lógica não é o mistério deles, né? É porque tem um certo senhor ministro que diz que existem alguns direitos que podem se sobrepor a outros no caso concreto. Então, é ato de vontade, de novo que o Guilherme falou, né? Mas olha só, eu coloquei o voto do Peluso, salvo engano, o único divergente naquela DPF dos fetos anencéfalos. Mas pensem comigo, ó. O ministro Marco Aurélio, que foi o relator, já abriu citando laicismo, não sei o que, o Estado é laico, mas o pior já partindo da premissa segundo a qual supostamente não há vida. Se não há vida, não há aborto. Essa foi a lógica dessa DPF. Eu não vou nem entrar no mérito. E óbvio, vamos abrir o parênteses, deve ser horrível para a mulher, para a família, saber que tem ali um feto anencéfalo, que é muito triste saber que vai falecer muito rapidamente, tal. Beleza, tá. Esquece isso agora. Pensem comigo, o Supremo diz, não há vida. Agora, se uma moça decide ter o filho, ele respira, que eu saiba quem respirou, viveu na civilística. É engraçado, ele sucede, né? Ele ganha personalidade, ou ele preenche toda a personalidade. Quer dizer, não é estranho. Então, tem personalidade aquele que a gente quer que tenha personalidade, né? Ou dignidade, pior ainda, para ir mais fundo. Então, são os buracos que não fecham. E mesmo comparando direito civil com direito penal, tem essa esquizofrenia que o Ricardo denunciou, né? É assim, no direito penal, a vida tutelada pelo homicídio começa na atividade com parto, é o que prevalece. Atividade de parto, desculpa. Então, começou a atividade de parto, se eu espetar lá um facão no bebê, é homicídio. Agora, no direito civil ele precisa respirar. Quer dizer, são coisas assim estranhas, né? E que menoscabam o ato metafísico. Algo que é em ato, né? Enfim, toma toda a definição dos acidentes e não pelo próprio ato. Alguém mais gostaria de colaborar aí com alguma coisa? Todo mundo já mais cansado agora, né? Só queria fazer uma pergunta, professor, aquela pergunta que eu ia fazer e acabei Por favor, Andressa. Eu posso dizer, então, que o termo correto para a questão dos animais seria proteção aos animais, mas com base no direito do homem, porque a proteção dos animais decorreria do direito do homem, da dignidade do homem
E a partir daí é que eu poderia falar que pode haver uma proteção, mas não um direito dos animais. Não, pode haver, são objetos protegidos, né? Eles são protegidos pelo direito como objetos. Como E eu objetos, penso assim também. exatamente. Podem aprovar o que quiser no Código Civil. Para mim, isso é assunto metafísico e não positivo. Então, eu acho que uma mudança da lei não altera a realidade das coisas. Se vier uma lei falando, o animal pode casar, grande coisa, os animais não vão se casar. Não vão. É. Verdade, né? Eles não têm vontade dirigida, nem consciência de fins. E assim vai, né? Eles não celebram contratos. Inclusive o Ervado, ele diferencia indivíduo de pessoa, né? Tem Ele isso fala também. que o animal ele é um indivíduo. E a pessoa é aquilo que se abre para a dimensão espiritual, ele fala. Para nessa participação com o ser, obviamente. E a partir disso, ele também vai criticar algumas posições de Descartes, Locke, nesse ato fluxo de pensamento. Que o Locke vai falar que é essa racionalidade que sempre esteve presente, mas que ela é feita a partir da memória da pessoa, a partir da memória das experiências que ela teve. Ele vai falar que o ato fluxo de pensamento não pode existir sem uma potência cognoscitiva, ou seja, sem ter algo além desse mundo para eu conhecer, eu não posso imaginá-lo. Perfeito. É engraçado que ele fala do Descartes como alguém responsável por uma virada filosófica parecida com aquela do Kant, né? Na subjetividade, né? Eu penso muito mais no Kant nesse tanto aí, até por conta do Miguel Reale, né? Revolução copernicana, algo assim. Ai, pessoal, vamos começar a encerrar? Alguém mais quer falar? Fique à vontade, tá? Mas já no derradeiro ato. Tranquilo? Não só a história do habeas corpus, não, eu lembrei da história real. É porque esse caso do cavalo me confundiu, mas pesquisem depois, eu tô falando sério. O advogado impetrou um habeas corpus para o carro do cliente. E aí é uma história tão maluca, enfim. Mas foi isso que aconteceu na vida real, porque o cliente não conseguia se locomover, ele impetrou habeas corpus em nome do carro. Inacreditável. Chevrolet vem impetrar um HC. Bom, é isso aí então, pessoal. Acho que eu vou encerrar a gravação aqui. Deixa eu parar aqui.